Mateus 5, as bem-aventuranças. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Pai, eu quero te dar graças por esta palavra. Eu quero te dar graças porque o Senhor nos deu estas bem-aventuranças para um padrão de vida para todos aqueles que pertencem ao teu reino. Eu quero pedir ao Senhor que não somente eu, mas todos aqueles que estiverem ouvindo esta mensagem venham crer nas tuas bem-aventuranças, venham crer no teu nome, e que o teu Espírito estabeleça estas bem-aventuranças como padrão de vida para todos nós. Em nome de Jesus, que por meio da tua palavra, os meus irmãos e as pessoas que tiverem contato com este conteúdo, elas venham ser transformadas pelo Senhor. Eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor esteja cuidando de todos aqueles que neste momento estão rogando ao Senhor, pedindo ao Senhor, com dependência no Senhor. Eu oro entregando o início da nossa semana ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor direcione o nosso dia e a nossa semana, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que Deus os abençoe, que você tenha um início de semana abençoado. Meu desejo é que esta palavra te acompanhe por este dia e te acompanhe também por toda a semana. Nós estamos iniciando o capítulo 5 de Mateus. E o primeiro ponto deste capítulo é as bem-aventuranças. Essa parte aqui do Sermão do Monte, ela começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E o Senhor Jesus, ele quer, através desses capítulos, trazer um padrão ou um estilo de vida para as pessoas que o seguiriam, para as pessoas que fariam parte do reino dos céus ou do reino de Deus. Então, ele vai aqui tratar desta questão, principalmente para os seus discípulos, que são aqueles que sentam próximo dele e estão ali sentados esperando que Jesus os ensine alguma coisa. Então, aqui, o Sermão do Monte é como se fosse a Constituição, as leis que regeriam a forma que o Filho de Deus, a forma que o cidadão do céu, a forma daquele que viveria o reino de Deus, praticaria aqui neste mundo e na sequência da sua eternidade. Mas Jesus estabelece primeiramente para este mundo. E ele vai falar sobre bem-aventurados. E bem-aventurados são as pessoas que são felizes, muito felizes, felicíssimos, mas podemos resumir isso numa palavra como aqueles que são abençoados. Todo aquele que faz parte do reino de Deus, ele é uma pessoa abençoada. E ele vai dar aqui algumas circunstâncias que os discípulos precisariam estar atentos. Por exemplo, que o abençoado, ele é um pobre em espírito, ou pobre de espírito. Por quê?
porque ele depende exclusivamente de Deus e não depende da sua própria faculdade, da sua força, da sua sabedoria. Ele depende totalmente de Deus. O pobre em espírito não é uma pessoa que tem pouca cultura, mas é uma pessoa que entende que ele depende exclusivamente de Deus para conduzir a sua vida. Aqui quando fala também sobre o manso, né? O manso de coração herdará a terra. O manso hoje, se ele for manso nesse mundo, ele vai perder o que tem, porque vão tomar dele. Mas está dizendo que no reino de Deus, o manso, ele vai herdar no reino de Deus. Aqui diz também sobre o puro de coração, né? Que é uma virtude muito difícil de nós encontrarmos na sociedade, né? O puro de coração, ele vai ver a Deus. E aqui vai falando de várias bem-aventuranças que estão relacionadas com a nossa vida no reino, mas praticada neste mundo. Então, todas essas bem-aventuranças, elas são necessárias para a sua vida no reino, mas elas serão praticadas neste mundo. E nem todas você terá, vamos dizer assim, a recompensa aqui falada aqui neste mundo. Algumas serão no novo céu e nova terra, na eternidade. Então, quando Jesus fala, olha, vocês serão perseguidos pela justiça. Vocês são bem-aventurados porque são perseguidos. Vocês serão perseguidos pelo meu nome. Olha, se alegrem por isso, vocês estão sendo perseguidos pelo meu nome. Então vejam, meus irmãos, o padrão constituído por Jesus para mim e para você aqui, ele é diferente do padrão constituído no mundo. Então nós temos uma constituição que rege o reino de Deus, que está estabelecido nas bem-aventuranças. E os súditos deste rei, somos nós, devemos cumprir com essas bem-aventuranças. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Um abraço fraterno para todos vocês. Eu desejo que vocês tenham um dia próspero, abençoado e protegido pelo Senhor. Fiquem com Deus.